Outubro de 1923, Floresta de Sumatra, Indonésia. Um explorador holandês chamado Van Heerwaarden estava fazendo levantamento topográfico quando percebeu movimento em uma árvore próxima. Ele congelou, porque o que estava naquele galho não era um orangotango, não era um gibão, não era nada que ele tivesse visto antes. Era pequeno, peludo, bípede e estava olhando diretamente para ele com olhos assustadoramente humanos. Van Heerwaarden tinha uma espingarda. Poderia ter atirado, poderia ter sido o homem que trouxe a prova definitiva, mas quando apontou a arma, algo aconteceu. Ele sentiu um enjoo profundo, como se estivesse prestes a matar uma pessoa. Baixou a espingarda e a criatura fugiu para dentro da floresta mais densa e inexplorada da Terra. Esse encontro não foi o primeiro, nem seria o último, porque nas montanhas de Sumatra algo está vivo, algo que a ciência ainda não pode explicar. Os indonésios chamam de orang pendek, pessoa pequena, mas o mundo ocidental conhece por outro nome, o hobbit real. Sumatra, ilha com quase 500 mil quilômetros quadrados de selva impenetrável, 90% da superfície jamais foi mapeada. O Parque Nacional Kerinci Seblat, sozinho, tem 14 mil quilômetros quadrados de floresta primária, onde a luz do sol mal consegue atravessar o dossel de árvores. É o lar de tigres de Sumatra, rinocerontes criticamente ameaçados, elefantes pigmeus e, segundo centenas de testemunhas, ao longo de mais de um século, uma criatura que não deveria existir. As descrições são perturbadoramente consistentes. Altura entre 90 centímetros e 1,5 m. Corpo robusto, ombros largos e musculosos, braços longos e poderosos, coberto de pelos que variam do dourado ao cinza escuro. Mas aqui está o detalhe que separa isso de outros criptídeos. O orang pendek não caminha como um macaco, caminha como você, perfeitamente ereto, 2 pernas, postura humana, com uma graça perturbadora. E não estamos falando de camponeses assustados vendo sombras. Estamos falando de cientistas, exploradores treinados, naturalistas com décadas de experiência, pessoas que sabem exatamente como é um orangotango, como é um gibão, como é um urso malaio, e estão dizendo categoricamente que isso não é nenhum desses animais. A história começa no século XIV. O viajante italiano Giovanni de Margnoli visitou o reino de Java e escreveu sobre criaturas peludas que plantavam milho e comercializavam com humanos, depositavam produtos no chão, recuavam e esperavam pagamento. Não eram humanos, mas pareciam inteligentes, organizados, conscientes. Séculos depois, Marco Polo visitou Sumatra em 1295, relatou ter visto múmias pequenas e peludas, corpos preservados de algo que não era totalmente humano nem totalmente animal. Mas ninguém prestou atenção, não até o século XX. Em 1916, o Dr. Edward Jacobson estava acampando perto de uma plantação quando caçadores relataram ter visto uma criatura peluda e preta procurando larvas a 20 metros de distância. Quando percebeu a presença humana, fugiu correndo, não balançando entre árvores, correndo como humano. Jacobson encontrou pegadas, pequenas, largas, formato humano, mas não eram de humano. Ele concluiu que pertenciam a um primata desconhecido. Em 1918, Van Heerwaarden estava explorando a região de Palembang quando encontrou pegadas ao longo de um rio, grandes e pequenas, como adulto e criança. Ele fez esboços, infelizmente perdidos quando seu barco afundou, mas ele continuou investigando. Conversou com os Kubus, tribo que vivia na floresta. 3 membros confirmaram ter visto a criatura. Descreveram corpo peludo, cabelo longo e presas visíveis. Altura entre 50 e 60 centímetros. Uma testemunha tentou mover os corpos mortos de uma mãe e filhote, mas estavam em decomposição avançada. No dia seguinte, o homem morreu. Aldeões atribuíram a morte à vingança do orang pendek. Em outubro de 1923, Van Heerwaarden finalmente viu a criatura viva. Durante uma caçada vespertina, notou movimento. Uma figura sombria e peluda estava em um galho, corpo pressionado contra a árvore. Fizeram contato olhar. A criatura não se moveu.
Van Heerwaarden apontou a espingarda. Tentou chamar a atenção dela. Nada. Chutou a árvore. Nada. Abaixou a arma e tentou se aproximar. A criatura finalmente se moveu. Foi então que ele viu claramente. Couro cabeludo que descia até as omoplatas. Cabeça pontuda. Testa alta. Olhos comuns que lembravam humanos. Nariz largo com narinas grandes. Lábios normais. Boca larga com presas e dentes amarelados. Orelhas que pareciam humanas. Mãos ligeiramente peludas. O rosto não tinha nada de repulsivo. Não tinha traços excessivamente simiescos, mas suas expressões lembravam as de um macaco. Van Heerwaarden tentou falar calmamente, como faria com um cachorro assustado. Não funcionou. Talvez porque ainda segurava o rifle. A criatura fez um som. Outros sons responderam de dentro da floresta. Van Heerwaarden baixou a arma completamente. O Orang-Pendek fugiu. Ele tentou perseguir, mas a criatura já havia desaparecido. Mais tarde, Van Heerwaarden confessou que quando apontou a arma, sentiu enjoo profundo, como se estivesse prestes a matar uma pessoa. Por isso, hesitou. Por isso, não atirou. Ele não queria tornar a história pública, mas antes de deixar a Europa, decidiu divulgar esperando que alguém trouxesse provas irrefutáveis. Décadas passaram. As provas não vieram, mas os relatos continuaram. Em 1994, a jornalista britânica Debbie Martyr visitou Sumatra. Ouviu histórias do Orang-Pendek. Decidiu investigar. Ficou 15 anos. Trabalhou com autoridades de vida selvagem e viu a criatura com seus próprios olhos. Pequena, peito em forma de barril, pescoço grosso, extraordinariamente forte, movendo-se com eficiência diferente de qualquer primata conhecido. Tentou fotografar, não conseguiu a tempo, mas sabe o que viu, e não tem dúvidas. Jeremy Holden, conservacionista que trabalhou com Martyr, também avistou a criatura múltiplas vezes. Richard Freeman, do Centro de Zoologia Forteana, viajou para Sumatra repetidamente. Em 2011, sua equipe encontrou pegada ao lado de tronco podre. Aldeões relataram que Orang-Pendeks se alimentavam de larvas nesses troncos. Fizeram um molde com gesso. O resultado era inconfundível. Não era pegada de animal conhecido, era algo intermediário entre humano e macaco. Entre 2001 e 2003, o Dr. David Chivers, biólogo de primatas da Universidade de Cambridge, comparou pegadas com outros animais conhecidos. Não coincidiam com nada. Concluiu que havia primata desconhecido em Sumatra. Pelos também foram encontrados e examinados por Hans Brunner, analista australiano. Concluiu que vinham de primata não documentado. O Dr. Todd Desotel, antropólogo biológico da Universidade de Nova York, realizou análises de DNA. Coincidiu com o humano, mas alertou sobre possível contaminação. Existe até vídeo, filmado por motociclistas atravessando trilhas. Ser pequeno, semelhante a pigmeu, saiu correndo da floresta. A filmagem dura segundos, mostra algo bípede, pequeno e extremamente rápido cruzando o caminho e desaparecendo na vegetação. Céticos dizem que poderia ser criança, mas crianças não vivem sozinhas na selva mais densa de Sumatra, não se movem com aquela velocidade através de vegetação impenetrável. E aqui está o detalhe que muda tudo. Em 2003, arqueólogos descobriram algo revolucionário na Ilha de Flores, 500 quilômetros a leste de Sumatra. Esqueletos de espécie humana desconhecida, pequena, 1,5 m de altura, cérebro do tamanho de toranja, viveu até 50 mil anos atrás. Os cientistas chamaram de Homo floresiensis, o mundo chamou de Hobbit. E de repente, a ideia de humanos minúsculos sobrevivendo em ilhas indonésias remotas não parecia mais absurda, porque tínhamos prova fóssil, prova de que humanos pequenos realmente existiram, realmente coexistiram com Homo sapiens e potencialmente sobreviveram até tempos recentes. Flores e Sumatra fazem parte do mesmo arquipélago. Se Homo floresiensis existiu em Flores, por que não poderia existir espécie relacionada em Sumatra? A selva de Sumatra é mais densa, mais vasta, mais inacessível. Se algo quisesse se esconder da humanidade moderna, Kerinchi Seblat seria o lugar perfeito. As semelhanças entre Homo floresiensis e Orang-Pendek são notáveis. Altura similar, estrutura corporal robusta, braços longos para subir em árvores, postura bípede,
Reproduções artísticas do Hobbit de Flores mostram criatura extraordinariamente parecida com descrições do Orang-Pendek. Alguns cientistas acreditam que o Orang-Pendek poderia ser descendente de Homo floresiensis. Outros argumentam que poderia ser espécie desconhecida de macaco terrestre bípede. Em 2017, cientistas identificaram espécie inteiramente nova de orangotango em Sumatra, Tapanuli. 20.000 indivíduos vivendo escondidos até serem oficialmente documentados. Se conseguiram esconder 20.000 orangotangos até 2017, o que mais está escondido naquela floresta? Céticos dizem que avistamentos são orangotangos mal identificados. Problema: orangotangos vivem em árvores, raramente descem ao chão. Quando descem, caminham nas 4 patas. O Orang-Pendek é descrito como terrestre e bípede. Outros sugerem gibões, mas gibões são pequenos, magros e ágeis, não robustos e musculosos. Ursos malaios também são candidatos, mas não explicam pegadas humanoides ou estrutura facial descrita. Houve fraudes. Em 1932, suposto cadáver de Orang-Pendek foi divulgado. Descobriu-se que era langur tossado, mas fraudes pontuais não explicam 100 anos de relatos consistentes de testemunhas independentes. A verdade é que Sumatra permanece inexplorada. 90% da ilha nunca foi mapeada. Kerinci Seblat sozinho tem 14.000 km² de floresta virgem. Novas espécies são descobertas todos os anos. A ciência apenas arranha a superfície. Então, o que é o Orang-Pendek? Descendente de Homo floresiensis? Espécie desconhecida de macaco terrestre bípede? Ou algo completamente diferente que desafia a classificação? Ninguém sabe, mas uma coisa é certa: em Sumatra, nas montanhas de Kerinci, nas florestas mais densas e inexploradas da Terra, algo está vivo, algo pequeno, algo bípede, algo que caminha como humano, mas não é totalmente humano. E enquanto a floresta permanecer intocada, esse mistério permanecerá sem resposta, talvez para sempre.